Vamos lá. Boa tarde a todas e todos. Agradeço novamente aí o Felipe, ao pessoal do projeto, a professora Avani, minha colega, amiga, ao pessoal que pela segunda vez também está aqui presente, aos que eu ainda não conheci e podem estar aqui hoje presentes também. Que ótimo, é ótimo estar junto. Eu acho que esses momentos, como eu já tenho reiterado várias vezes, de a gente se encontrar, de conversar, isso é importante, porque mesmo nesses momentos de distância, a gente ainda pode, de alguma forma, sobrepor esses tipos de barreiras, de alguma forma, tirar disso importantes processos de aprendizado. Repensar muita coisa. Talvez até eu tenha pensado muito coisas que a gente também não conseguisse realizar antes, como talvez da distância física, para poder a gente se organizar. Mas a gente, em algum momento, quando essa pandemia acabar, a gente vai fazer isso aí presencial. Ver um cenário aí bonito com as montanhas daí de Triunfo, ou aquela açude lindíssimo que vocês têm aí. Um painel assim por trás, mostrando todo o artesanato, tudo, mostrando para mostrar online para o público, enquanto a gente faz presencial. Mas a gente depois faz isso. Bom, a gente tem um tema hoje super interessante. É um tema que eu não vou dizer que é fácil, mas também não é nem um pouco difícil. Porque, na verdade, vai demandar uma coisa que é importantíssima, é gerar informações e organizar as informações. Que é o tema de informação de preços. E ele não tem, assim, por mais que a gente possa dizer assim, que existem algumas fórmulas, que existem algumas orientações, alguns princípios básicos, mas ele pode mudar. Porque vai depender muito de alguns contextos, do tipo de empreendimento, do tipo de negócio, da região e de outros fatores que eu vou mencionar. Porque, por exemplo, eu participei eu participei não como ministrante, mas como ministrado, articulei, chamei uma amiga minha da Paraíba, lá da terra de Avani, de João Pessoa. Ela é professora da UFPB e veio dar um curso para os empreendimentos que eu estou acompanhando de um projeto sobre informação de preços também. Só que ela tem muito mais expertise nessa área de Valéria Saturnino. Ela é do departamento de gastronomia. Ela é pernambucana, na verdade. Só que ela é professora há uns 8, 6, 6, 7 anos. Ela e o esposo dela. O esposo é do IFPB. Daqui a pouco eu vou até mostrar o material deles, que eu até uso também. E eu participei, sim, eu participei com ministrado, né? E eu não quis ofertar essa parte, porque eu não tenho expertise muito com esses tipos de negócios, mais os ditos urbanos, de alimentos, de loja, que eles têm um outro contexto, o pessoal está num outro contexto de cidade, de trabalho mais focado no individual, em gestão de equipes, com microempresas ainda já mais organizadas. E hoje, como eu disse na outra conta da gente, eu estava mais engajado dentro desse contexto de economia solidária, empreendimentos sociais, solidários, culturais, porque eu sempre convivi com isso. É muito mais fácil para mim pensar em exemplos, situações e entender as dores de vocês sobre esse processo do que o caso lá. Aí eu chamei, foi bom, porque era uma pessoa diferente, para o pessoal também conhecer e articular, e foi ótimo mesmo. Aí vou até mostrar o material dela, que vocês quiserem depois verem, a da professora Valéria. Aí o tema da gente, aí eu vou compartilhar aqui em tela lá inteira. Eu preparei um materialzinho bem simples, eu não vou fazer dinâmica hoje, porque eu acho que foi bom a dinâmica, mas também acaba adiantando muito, pegando muito parte do tempo, para a gente poder ficar mais na parte de diálogo, de conversa, e tentar aí dar orientação. A formação de preços não é algo assim que, como disse, não é fácil, mas também não é difícil. O problema é a questão de gerar informações e organizar essas informações e ter tempo para essas informações. Porque o que eu vejo muito dos empreendedores, do pessoal do negócio, é um caso que eu estava mentorando de uma estudante de biologia e tem um empreendimento ela faz pintura artesanal mesmo nas camisas. Ela não faz o silk screen. Na verdade, ela desenha a camisa
e faz a arte lá, e parece que é como se fosse sex clean, que ela faz bem direitinho, bem repetida. É ótimo o trabalho dela, tudo, ela tem uma habilidade com essa parte também de design gráfico e tal, mas ela não consegue, na gestão do tempo dela, organizar as finanças dela. E ela foi percebendo, com a oficina que a professora Valéria fez, com as coisas que eu também fui mentorando, que praticamente ela estava pagando para trabalhar. Por ela não ter gerado essas informações, não ter entendido como é que ela deveria cobrar, e esse tempo que ela não conseguiu gerir da atividade dela e também da outra atividade, que é a parte de finanças, acabou prejudicando um pouco ela, como outros também têm essa dificuldade. E às vezes não sabe como separar isso, separar o que é as finanças de casa, o que é as finanças do empreendimento. Aí é um pouco disso que a gente vai tentar falar hoje, para poder orientar a gente e a gente depois ver, se for necessário, em outros momentos. Aí eu quis colocar um breve ponto, e é um tema que eu acho fundamental, é falar sobre o tempo. Às vezes a pessoa não consegue pensar assim, eu estou muito ocupado, faço muitas atividades, faço isso, faço aquilo, mas não pensa realmente sobre esse tempo, como é que ele implica nas suas atividades, seja em casa, fora de casa, seja no trabalho, seja na atividade, nas várias atividades que o trabalho exige. Porque para as pessoas o tempo é como se fosse o ar. Você respira o ar, mas muitas vezes esquece de pensar que está respirando. Tem o ar ali que está entrando nos seus pulmões e saindo. E o tempo é recorrente. Eu fiz um trabalho, vou até mostrar aqui, eu estava até olhando ele, porque eu vou replicar aqui. É um trabalho que eu fiz de pesquisa. Se você substituir aqui, eu fiz sobre feiras orgânicas. Foi meu trabalho de conclusão que eu fiz. Mas se você substituir aqui agricultor por artesão, produtor cultural, vai dar quase na mesma, a maior parte desses pontos aqui que eu levantei. Por exemplo, o tempo que se tem para produzir não é simplesmente chegar a produzir, não. É o tempo que você tem para preparar, no caso do agricultor, é a terra, do artesão, por exemplo, preparar a oficina, limpar a oficina, organizar a oficina, comprar os insumos para poder fazer isso, tentar ficar reparando se usa máquina, ferramentas, manipulando ali as ferramentas para que elas possam durar mais, as várias etapas que você precisa fazer para poder aquele produto sair. Tem produtos que você pode dizer, você consegue pegar num toco de madeira e fazer do toco de madeira todo o trabalho, mas tem outros produtos artesanais que eu preciso de várias fases, vários momentos, e ele não ocorre num só dia, pode ocorrer de mais dias, semanas, meses, e aí quem sabe dentro da sua atividade sabe que não é, os tempos são diferentes para cada tipo de produto artesanal, para o trabalho do produtor rural, do produtor cultural, e quem faz, por exemplo, trabalho na parte turística, ou seja, qual é o meu tempo de deslocamento para poder eu pegar lá o pessoal que eu vou atender, o tempo que eu vou trabalhar para poder dar orientação, o tempo que eu passo em cada espaço para poder mostrar às pessoas lá de Triunfo, o museu, lá a Fazenda de São Pedro, entre outros espaços lá culturais, históricos de Triunfo. O tempo que eu gasto, a fala e a gesticulação, tudo isso é de alguma forma importante a gente perceber, porque a gente poder entender algo que é fundamental, que é valor. Não é só entender o preço por preço, mas é entender valor e valor da nossa atividade. Aí o tempo que quem trabalha com comercializa, faz produto e comercializa ainda, ou entrega produto comercializar, tem várias fases, várias tarefas aí que você precisa estar pensando sobre isso. E é tempo, imagina, você trabalha a semana inteira para fazer várias peças, vai entregar a alguém, ou vai na feira, ou vai em algum evento cultural fora, ou local mesmo, mas é o tempo que você tem para se deslocar a esse espaço, ou a pessoa se deslocar, é o tempo para poder vender, é o cansaço, inclusive, para poder. Aí você tem. Uma coisa é o trabalho que você tem como produtor, como criador. A outra é você ter o trabalho para saber atender, vender, articular. Imagina, por exemplo, quem trabalha com a parte turística, de orientação, como o caso de Vitor, é bastante interessante, porque ao mesmo tempo o trabalho dele já é atendimento, mas ele também tem que pensar nessas várias fases de deslocamento. E ele precisa articular um antes, um pré,
dessa articulação com os clientes dele, porque tem que comunicar, informar, dialogar. Então, a pessoa pode ser que chegue até fazer o trabalho da visita com ele, ou não, mas mesmo assim ele tem que gastar tempo com isso. Aí o caso da feira aí, porque eu coloquei, porque o pessoal pensa que o produtor orgânico chegar lá, o pessoal reclama de preço. Aí eu fiz questão de fazer essa parte do meu trabalho, porque eu achava um absurdo o pessoal ficar reclamando de preço de orgânico. Preço de orgânico em feira é mais barato que preço de orgânico em supermercado. E a cesta ainda é mais barata que do próprio convencional. E você vê aí que não é uma coisa assim deles fazerem. Fora que o trabalho para determinadas pessoas, em questão de geração também, de mais jovens, mais velhos, mas a pessoa vai ficando mais velho, tem já algumas dificuldades de fazer pode ganhar mais habilidades, facilidade, mas também o tempo físico da gente já começa a cansar a vista, já começa a ter certos trabalhos repetitivos podem prejudicar a saúde, entre outras coisas. A questão, no caso ainda da agricultura, é muito forte essa questão da parte de gênero também. Então, eu também identificava isso no trabalho, o tempo que é o tempo do trabalho da mulher, o tempo do trabalho do homem dentro de um espaço. E essas diferenças. Você vê o tempo que a pessoa, quanto tempo a pessoa trabalha na vida para poder, será que ela vai descansar o artesão em algum momento? Eu vou me aposentar, tempo de aposentadoria, como é que é isso? Como é que eu faço a previdência privada ou previdência pública? Como eu disse, o tempo físico, o tempo que a gente, esse tempo que a gente não cria, mas que vai chegando na gente, o nosso corpo vai puxando, lembrando a gente como é que a gente precisa se organizar. O próprio tempo que a gente acaba ganhando mais habilidades, percepções da vida, porque por mais que a gente pense que vai fazer o mesmo trabalho do mesmo jeito, sempre não acontece, você ganha novas percepções da vida, do seu trabalho, das atividades, vai aperfeiçoando, e tem vezes que você nem percebe que essas mudanças ocorrem. Outras vezes, como agora, talvez, que muitos estejam se reinventando, se organizando para o digital, ou seja, que antes não tá assim, era uma coisa importante, mas não era uma coisa fundamental até certo ponto, e agora se tornou algo fundamental para continuar a atividade, talvez depois. Então, esses hábitos e práticas mudam também. Fora que é uma coisa que eu sempre lembro, e o tempo de descanso da gente. O tempo de descanso. Por exemplo, qual o tempo eu até fico depois chocado quando o consumidor, quando eu falo essas coisas. Eu vou conversando nas feiras, eu fico provocando mesmo. Aí eu disse, você sabe que esse pessoal às vezes não tem férias, né? Maria trabalha 50 dias de semana por ano. É todos os dias. Claro que muitos deles se organizam hoje em dia, já tem uma renda que eles possam pensar sobre isso, mas é bastante difícil também, porque para muitos, porque você não tem um 13º salário, você tem que gerar isso, tem que gerar essa renda a mais, tem que se organizar, tem que pensar bastante sobre sua situação das suas finanças, e aí já é um outro contexto. Se fosse trabalhar essa oficina com eles, eu já pegaria outros aspectos para vivenciar. Eu tenho que ver muita questão de família, porque não é um trabalho meramente individual. Que uma vez um artesão pode conseguir realizar sua atividade individual, um produtor rural, mas dentro da agricultura familiar é um trabalho estritamente familiar. Entre outras coisas que eu estou colocando aí para vocês imaginarem, só vocês substituírem e pensarem mais. Então, a gente tem vários tipos de tempos. Então, eu posso falar que o tempo, na verdade, são situações bem plurais. Só que ainda tem outras coisas para a gente pensar também. Eu estou passando um pouco rápido para a gente não perder tempo muito com esses conceitos. Qualquer coisa a gente sempre volta para discutir. Vai adiantando para poder chegar no que é o bojo, né, que é a questão central de hoje, né? É falar de preços. Mas para entender de preços, eu quis falar sobre um pouco de tempo e dar alguns conceitos que são importantes para a gente também pensar, que eu vou recorrer o tempo todo a isso. Quer falar de dinheiro, empreender, os riscos, gestão. Porque se você falar sobre, eu sou um empreendedor cultural, de alguma dessas linhas que eu falei, artesanato, produtor, guia turístico, entre outros que vocês possam me lembrar aí depois, mas eu tenho que cuidar da minha atividade, eu tenho que cuidar da gestão em si, administrativa, eu tenho que cuidar da gestão financeira, ainda mais tem que lembrar que eu preciso planejar,
eu preciso me dedicar, eu preciso pensar nessa jornada para frente, eu preciso pensar nos riscos, porque toda atividade de empreendimento sempre é uma atividade de risco. Porque você pode ser, mas eu não gastei muito de financeiro, né? Eu gastei pouco material, perdi pouco. Como dizia meu pai antigamente, prejuízo pouco é lucro, né? Quando perdia pouco, assim tá ótimo. O importante é não perder mais do que isso. Mas não é só a questão do dinheiro em si, do prejuízo que você leva, se é pouco ou não, quando você fez uma atividade e acabou não dando certo. Ou inicialmente, sempre o que ocorre, como muitos de vocês já deve ter ocorrido, com pessoas de vocês também conhecem, quando você começa uma atividade também demora muito tempo para poder pegar. E tem fases também, tem ciclos. Tem, sim, fora que você fala de ciclos temporais, né? Essa sazonalidade das atividades econômicas para certos setores. E de vocês também devem acontecer isso. Se alguém, por exemplo, vende para a FENEARTE e tudo, se prepara para a FENEARTE, então se organiza o seu tempo para a questão de vender na FENEARTE ou tipos de feiras, ou outros tipos de feiras também. Mas a atividade sempre é alguma coisa de risco. Você também é o tempo que você está gastando, é o esforço, são as habilidades, é a dedicação. Então não é uma coisa que você está perdendo só dinheiro. Mas não é, e também não é uma perda, às vezes a gente tem que entender que também que são aprendizados. Eu vejo muito no setor empresarial mesmo, pessoal de empresas privadas que compra e vende comércio, abre e vende e depois fala comércio. Eu conheço gente que já quebrou acho que umas 10 empresas e continua aí. Aprende, vai fazendo, vai ganhando dinheiro com isso, sabe ganhar dinheiro com prejuízo. Então, não quer dizer que prejuízo, às vezes, uma sensação de fracasso que não deu certo, a coisa não possa andar depois e repensar. E, na verdade, é esse repensar que, inclusive, eu vou falar um pouquinho com vocês no final, dar algumas ideias que não vai dar para a gente aprofundar hoje, mas em outro momento, um momento individual, eu possa fazer com alguns de vocês, se vocês quiserem também. Então, sim, aí a questão do dinheiro tem que pensar. Tem o dinheiro do empreendimento e tem o meu dinheiro. Às vezes a pessoa não sabe separar, porque você tem que pensar que o dinheiro que a empresa recebe, o empreendimento recebe que você tem, ou você mesmo sendo individual, você está recebendo um dinheiro por aquela atividade, você tem que saber o que é o dinheiro dessa atividade e o dinheiro que você vai criar como prolabore para os seus gastos pessoais, os seus gastos lá na sua casa. Se não houver esse tipo de separação, gera uma dificuldade muito grande. Porque você, às vezes, passa a não perceber que você está tirando dinheiro do seu empreendimento, da sua atividade, para só gastos pessoais. E às vezes você precisa investir. Qualquer atividade, de alguma forma, que vocês estão fazendo, precisa de reinvestir de alguma forma, precisa ter uma reserva. Essa questão de reserva é importantíssima. A gente já fala mais disso. Isso aqui é uma ideia que eu estou trabalhando com alguns empreendimentos que eu estou acompanhando dentro do projeto que eu faço em ciências do consumo, é para qualquer empreendimento da área de estudante que tem empreendimento. E isso não é uma metodologia que eu criei, não. Isso aí já existe, eu só estou pegando emprestado e usando. Mas eu queria apresentar para vocês aqui, para também pensar nisso, que a gente precisa gerar informações, organizar as informações, para a gente poder entender qual é a nossa situação, para poder pensar sobre formação de preços. Tem essa e tem outras coisas que podem ser feitas. Eu gosto dessa porque eu acho muito simplesinha. Fácil e bem didático de trabalhar. Por exemplo, você precisa saber se você tem uma determinada atividade, quem é que te fornece os materiais que você precisa. Aí você diz, aí eu pego o caso de Mariana, eu preciso de papel, madeira, os materiais lá para poder fazer o artesanato. Você compra onde? Você compra perto, compra longe, compra fora da cidade, pedir pela internet. Se detalhar isso, cada coisinha, até um lápis, de qual a frequência que você compra, se precisa todo mês, a cada 2 meses, a cada 3 meses, se dá para estocar, se não dá para estocar. E tem casos que eu estou acompanhando que tem umas produtoras de bolo, tudo, que ela não tem, como não tem espaço em casa para fazer estoque, ela não pode fazer estoque e conseguir comprar mais barato. Aí toda vez ela só compra os materiais à medida que ela tem uma demanda. Isso, em parte, é ruim para ela, porque como ela não consegue diminuir esses custos, ela não possibilita de aumentar um pouco o lucro dela. E ela fica dependendo muito disso e não consegue se organizar para planejar, dizer assim, eu vou produzir mais. Ela não pode produzir mais. Ela pode produzir mediante demanda.
porque ela não tem um espaço em casa, não tem um espaço para organizar as coisas dela, às vezes até só alguns ferramentas que ela tem, né, de fazer de bolo, forma, as coisas lá que eu não sei muito bem o nome não, eu não vou mentir. Você precisa pensar os insumos que você precisa fazer, ter para poder executar essa atividade. Para um artesão talvez seja até mais fácil, porque você tem determinadas lâminas, pincéis, coisas para fazer escultura, quadros, ou seja, todos aqueles ferramentas que você tem, o próprio espaço físico, a, a, a própria internet, a própria redes sociais, são insumos que, se isso serve para você ajudar você a comercializar, desenvolver sua atividade, então é parte desse processo. A mesma coisa, por exemplo, o guia turístico aí, o Vitor. Mas ele não trabalha especificamente, ele não produz nada tangível. Mas ele precisa ter telefone, precisa ter internet, precisa ter computador, precisa ter com as pessoas. Ou o caso lá, não lembro, que eu acho que foram vocês que falou, que tinha um guia turístico que fazia se fantasiava com várias indumentárias, que era a forma como a pessoa fazia. E a pessoa tem um custo nisso. Se ela já fez a roupa lá da indumentária para se apresentar como guia, tudo, mas ela precisa gastar isso para manutenção, inclusive. Mas isso é uma ferramenta do trabalho delas. E esses insumos são as ferramentas, os equipamentos, o espaço. E os processos é a parte que eu mais gosto. Cara. Quando eu chego nessa parte, eu adoro. Porque é importante todos vocês saberem mapear como é que vocês fazem o trabalho de vocês. O antes, durante e depois. Ou seja, do momento que você vai articular para comprar o que você precisa, quando você recebe, como é que você trabalha no passo a passo. Você mapear essas tarefas, esse passo a passo, de forma bem detalhada, até para saber, por exemplo, em determinada situação, por exemplo, eu estou para comprar uma peça de Mariana. Ela tem um processo que ela vai produzir, que é igual até um certo ponto, mas na hora de entregar, vai ser um pouco diferente. Ela tem um tipo de entrega que pode ser para uma pessoa que vai buscar aí, ou seja perto, ou que seja um outro tipo de postagem. Aí tem outros processos que a pessoa está no Rio Grande do Sul, que é uma peça dela. Como é que ela vai exercer isso? Vai nos Correios, vai no... Tem um sitezinho que eu acho que eu até falei para vocês, que eu ia mandar para vocês. Eu acho que é Melhor Envio, se eu não me engano. E você paga... Você entra no site, você diz o que é que quer mandar, para onde quer mandar, e ele diz a melhor forma de envio, você já paga por ele. Então, depois você já chega ir pelos correios, você já chega lá com tudo pago, só entrega o negócio e despacha. Então, tem formas que a gente precisa pensar esse passo a passo para entender, por exemplo, até se nessas tarefas tem algo que você esteja perdendo muito tempo, se está gerando mais custos do que devia. Esse tipo de situação, isso aqui é um design de processos, ajuda a gente a pensar sobre a nossa atividade. A questão das saídas é como é que você identifica que está, para você, o que seria identificável como forma que está dando certo a sua atividade. É por número de vendas, número de acessos, pedidos. No caso de você, seriam mais ou menos esses que eu estou falando. E outra é você saber quem são seus clientes. E é importantíssimo, inclusive, tem até um outro mapa que eu vou mostrar para vocês, se der tempo lá no final, que é importante você saber que clientes você tem. Então, quais são os seus clientes? Eu lembro do caso que a Vani estava mostrando, que era bem interessante, que ela falou lá que ela, na época que ela trabalhava com gerência de uma rede hoteleira, e que, por exemplo, eu acho que foi numa empresa de vidros, alguma coisa assim, vidros caros, cristaleiras, não lembro não. Mas sei que eram peças artesanais, tudo, tal, e muitas senhoras foram comprar e gastaram a nota. Vocês acham que um jovem compraria essas peças? Aí a gente precisa entender quem é o nosso cliente. Que se interessa, por exemplo, o Vitor como produtor rural. Quem é que procura ele mais? São jovens, casais, famílias, faixa etária, de que regiões. A gente começar a entender quem é esse cliente, de uma forma assim, usuário em geral,
Mas tem umas técnicas que a gente utiliza que a gente pode até personificar mais para entender esse comportamento, quem é esse cliente, quem é esse consumidor dos produtos de vocês. Mas até para você conseguir fazer estratégias no futuro e pensar de como vender para ele. Também não pode ser qualquer um. Claro que pode ser, chegar um momento, um jovem querer ir lá um serviço do Victor, ou você imaginar assim, que é uma pessoa mais interesses culturais mais velhas, como eu gosto de artesanato, mas pode ser uma pessoa de 18 anos também. Mas a gente tem que entender qual o maior público que se interessa. Aí você detalhar, saber de onde eles vêm, tudo, mapear isso. Porque por mais que você diga assim, mas isso aí tudo que você está me falando, eu sei. Certo, mas você desenhou, botou no papel, organizou isso. Se registrar, gerar essa informação para sair do intuitivo para o papel, para poder eu saber como planejar, é fundamental. Isso faz com que você, eu digo, todos os que eu estou tentando até agora sabem de qual que fazem. Mas a mente não deixa, às vezes, a gente organizar direito as coisas. Você bota no papel, desenha o que se faz, qual é o seu fluxo de processo de trabalho, quais são os seus custos, tudo. Aí você já começa a ter clarezas que você não tem, porque o cérebro não vai parar para pensar só de forma intuitiva. Você tem outras coisas na sua cabeça que demandam outros tempos. Bom, vamos lá. Então, por que precificar? Aí eu peguei isso aí do material, estou botando um linkzinho aí da Valéria, o Instagram dela aí, Valéria Saturnino, que é um projeto que ela faz com o esposo, que é o Educação Financeira Passo a Passo. Depois eu vou mandar um link da parte mesmo, que ela, inclusive, ela fala sobre precificação de forma bem mais detalhada. Até esqueci, até para mandar para vocês antes. Mas está aí nesse Linktree dela. É o canalzinho no YouTube que ela tem, vai mostrando gestão financeira, pequenos empreendimentos, tudo. E várias coisas que vocês também podem lá, além da questão de informação de preços, outros pontos. Então, precificar é importante porque você precisa proporcionar a longo prazo algo que gere lucro para você. Você não pode ficar pagando para trabalhar. Você tem que, na verdade, ter alguma atividade que lhe traga retorno. Permitir a maximização da participação no mercado, ou seja, você conseguir, com o seu trabalho, sabendo precificar bem, você conseguir realmente se colocar no mercado de uma forma exitosa, que seu trabalho é valorado. Maximizar a sua capacidade produtiva, você estimula o seu trabalho, você sabe que está tendo renda a partir daquilo ali, e você pode continuar de forma autossustentada ali. Porque, por exemplo, é muito difícil eu lembro, acho que o Vitor falou que era poeta também, eu escrevia também. Escrevo, na verdade, só que agora eu jogo no Instagram. Eu tenho um Instagram pessoal que só tem um seguidor, que sou eu mesmo. Aí eu escrevo minhas coisas lá. Mas quando era adolescente, eu escrevi na máquina datilógrafa, escrevia, organizei livro de poesia, tenho 2. Super escondido aqui, nem minha esposa sabe onde é que tá. Mas eu sabia que naquela época eu tinha noção, como é que eu vou ganhar dinheiro com poesia? Até porque eu conhecia as histórias de muitos poetas famosos, tudo. Você vai pensar assim, João Cabral de Melo Neto, era diplomata, advogado, outros. Caras, por curiosidade, muitos poetas eram diplomatas ou da carreira do direito. E sempre tem um outro emprego, mesmo até hoje quem escreve livros, tudo é muito difícil você viver só de livros. E isso é chato, porque a pessoa tem que se motivar muito pela paixão do que pela renda. Há quem consiga tudo bem e tal, mas ainda é um país que, como eu disse para você, não só um país, mas a cultura de hoje precisa saber como valorar isso. Eu até falei um pouco dessa trajetória, que as pessoas também querem consumir outros tipos de coisas, foca nisso daí, esquece que cultura é parte desse processo. Até para construir esses novos tipos de conteúdos, produtos, ele precisa de história, precisa de cultura também. Perfeito. E existem 3 tipos, pelo menos, de precificação. 3. A primeira é essa formação de preços baseada nos custos, que é essa que eu vou mostrar um pouco mais hoje. Que a gente vai falar um pouco, inclusive, dentro dessa, a gente falar de uma que é chamada markup. É a palavra em inglês. A gente vai entender o que significa nesse processo.
Ou seja, é como se fosse esse preço a mais, esse valor a mais, markup. Tem essa segunda que, particularmente, eu já vivenciei isso, curiosamente, que é a formação de preços baseada no valor percebido pelo consumidor. Tinham empresas, eu não sei hoje se fazem isso, mas tinha empresas antigamente que pagavam pesquisadores para estar na rua e pesquisar se ela tinha interesse naquele produto, se pagaria. Então, ele fazia uma pesquisa naquela região, naquela comunidade. Eu peguei várias vezes aqui na Várzea, eu morei em Boa Viagem também, mas isso há muitos anos, mais de 15 anos, e a na Várzea foi até uns 7. E a pessoa perguntando, eu já pensando, pô, vai instalar algum empreendimento aqui de não sei o quê. E a pessoa não diz qual é o empreendimento, né? É para saber se gostaria de um hambúrguer, se gostaria de cachorro-quente, quanto é que você pagaria. Mas isso é uma pesquisa, esse é um tipo de pesquisa, um tipo de formação de preços cada vez mais extinto, cada vez mais assim, desinteressante, porque você tem uma gama de informações na própria internet que você consegue captar isso. Você na própria internet chegar assim, você quer saber quais são os artesãos, os produtores culturais, quanto é que eles cobram. Tá tudo lá. Pronto. Tá. Você faz uma pesquisa, já sabe mais ou menos, sabe que as pessoas já estão fazendo a criatividade tem algum retorno, então eu vou tentar me organizar em cima disso. Se você vai cobrar mais ou menos, aí já são outros 500. Aí vai entrar outros fatores. Aí a gente vai falar, inclusive, isso, que é a questão, aquele que eu tinha falado da semana passada sobre uma coisa você falar do valor funcional do produto, do serviço, da atividade que você realiza, do valor de comércio disso, ou seja, o valor de venda, e só que para a parte artística, para a parte cultural, existe um valor expressivo. Pesa muito, por exemplo, uma peça, a Mariana chegar lá, fazer a peça dela e ela assinar. Sem assinatura é um valor. Com assinatura é outro. Aumenta. E essa questão de assinar a obra, ter características da sua obra, do seu trabalho, que são suas, são os seus tratos, isso valoriza mais ainda. Isso começou, inclusive, na Renascença. Os artistas naquela época não assinavam muito os seus trabalhos. Aí, no momento que eles perceberam que assinando um trabalho é um trabalho de Michelangelo, um trabalho, sei lá, não lembro agora de outros nomes decorados agora, e isso ganhava mais interesse das pessoas. Hoje a gente trabalha. A ideia de uma marca não é só a logomarca, a logo em si, o desenho, o design. Mas tem toda uma história por trás daquilo ali, tem as questões simbólicas que valorizam aquele empreendimento, aquele produto. Então você não precisa pensar, vou pesquisar se o pessoal, meu consumidor, pagaria. Não precisa, porque você já tem muita informação e você já tem uma noção se a pessoa pagaria ou não isso. A terceira, que é essa mais ou menos que eu já estava começando a falar, que é muito recorrente, é você pesquisar o que a concorrência faz. Como é que o pessoal está cobrando esses preços? Vale a pena para vender? Isso que talvez até funcione mais. E por esse lado que eu estava falando do simbólico, do valor expressivo, essa parte da concorrência vale mais para certos tipos de produtos que são mais uniformes, de alguma forma tem uma certa similaridade. Porque o artesanato em si, o trabalho artístico, o trabalho cultural, eles por si só já são trabalhos únicos. Às vezes é difícil você comparar uma peça tem duas pessoas que fazem em São Francisco, pegando um exemplo aí. Vou encomendar um com Mariane, minha esposa vai encomendar com outra artista. Então, isso aqui é também da Identity 1, que ela viu no site de vocês. Aí eu, por exemplo, provavelmente falava valores diferentes. E eu não vou ter como dizer assim, mas o fulano está cobrando mais barato, você tem que cobrar mais, mesma coisa, pelo menos. Não posso fazer isso. De jeito nenhum. Porque o trabalho de Mariana é o trabalho dessa outra pessoa. São valores únicos. É um trabalho artístico, simbólico, tem o suor, tem a história dessa pessoa ali. Ou seja, não tem como eu fazer uma comparação. Agora, claro que eu preciso entender um pouco como é que o mercado, talvez a gente não falando como concorrência, mas entendendo como é que o mercado reage ao colocar determinados preços e outros também, para eu também saber como é que eu vou me colocar nesse mercado com o meu produto.
Eu preciso entender isso, sabe? Tem gente que geralmente o pessoal está cobrando mais nessas faixas de preço, por obras assim e tal. O pessoal tem comprado, então talvez você consiga se organizar, se posicionar dentro daquela faixa. Mas aí entra um ponto que eu quero resgatar do que eu falei agora há pouco, que é você entender quem é o seu cliente. E para essa parte artística, cultural, criativa, você tem que entender quem é o cliente. E tem clientes que estão dispostos a pagar mais. Tem clientes que estão dispostos a pagar mesmo o valor que você quer cobrar. Tem gente que não vai entender, vai dizer assim, poxa, é lindo, é maravilhoso, é bem feito, mas chega assim, não, eu só estou olhando, estou passando. Aí vai embora. A pessoa tinha interesse, mas ela não tinha a disposição para pagar. Isso você já percebeu? Tem gente que assim, nem reclama do preço. Quanto é? Tanto. Ah, tem gente que pode até negociar alguma coisa tal. E a gente aqui no Nordeste, a gente adora essa parte, né? De barganhar. Eu adoro. Para algumas coisas, eu adoro barganhar. Mas quando eu chego em Minas Gerais, se alguém for de Minas Gerais, me perdoe. Mas é verdade. Mineiro não gosta muito de barganhar, não. Uma vez eu quase levei uma porrada de uma senhora. Não era coisa de artesanato, nada, não. Ela só vendia bolsas, tudo assim, de nylon, lá no mercado central de Belo Horizonte. E eu fui tentar negociar preço. Nunca mais na minha vida negociei preço dentro do mercado central de Belo Horizonte. Aí eu disse, não, essa coisa de negociar, barganhar, essa coisa do Nordeste. A gente que gosta, porque a gente já tem uma certa cultura para a parte do comércio. Esse comércio de interior, de feira, então a gente já tem um costume, já deixa só aqui mesmo, para a gente fazer. Bom, tem essas três formas. A primeira e a terceira são as mais possíveis para vocês. A terceira é uma pesquisa que você tem que fazer na internet, no mercado, e entender como é que está se comportando. Dá para fazer pela internet, como dá pelo presencial também, se for um tipo de espaço em que as pessoas conhecem mais ou menos os produtos estão mais ou menos próximos. Por exemplo, aquele que eu falei do. Como é que chama? Lá em Caruaru, Alto do Moura. E tem produtos que são muito parecidos, assim, várias pessoas fazem artesanato, sei lá, de figura de santo. Então todo mundo de alguma forma faz um tamanho próximo, claro que tem suas características, suas questões simbólicas ali, mas às vezes os preços podem ser um pouco parecidos. Quem está no meio da rua, na rua principal, cobra mais, quem está mais distante cobra menos. Aí, lembrando, tem outros fatores que também podem modificar esse preço. Eu vou incluir isso também na discussão. Esse aqui eu posso depois a gente pensar em outro aqui. Para cada caso, ouvindo, a gente pode discutir como é que você pode ver isso. Mas o que a gente vai se ater um pouco mais aqui, que talvez seja a maior dor de cabeça de vocês, porque eu acho que vocês já fazem a prática de preços de vocês baseado muito nesse terceiro, de alguma forma. Você já reage, já se posiciona por conta disso. Mas é o primeiro que vocês têm um pouquinho de dor de cabeça. Vou passar aqui. Aí sobre preços, eu peguei esse material da própria Palermo de novo. Aí você forma um preço base, você pode testar, você tem gente que às vezes bota o preço e testa o mercado, para ver se o mercado reage ou não. Se tem gente que começa com preços mais baixos, depois aumenta, tem gente com preço mais alto tem que reajustar, para testar o mercado, né? Testar os consumidores se eles vão comprar ou não. Isso seria uma técnica, mas eu acho muito mais apropriado hoje em dia, a depender, você pesquisar o mercado mesmo, como ele já está reagindo e você não precisa você testar o seu. Mas isso aqui é muito recorrente, esse exemplo aqui que ela coloca. Isso aqui era para ser depois, mas tudo bem. Não, pode ser até agora. Isso aqui é só um exemplo. Não pode ser uma outra planilha com outras colunas, outras informações. Mas algo que vocês precisam entender é que vocês precisam detalhar quais são todos os materiais que você, por exemplo, uma peça, vamos pensar assim. Sei lá, alguém vai fazer um anel. Aí nesse anel vai metal, vai, sei lá, vai algum tipo de pedra semi-preciosa. Quais são todos os materiais que você utiliza? É o metal, é a pedra, os insumos que você gasta de energia, ou gás, coisa para soldar, alguma coisa assim e tal.
material de polimento. Aí você vai botar o preço do material inteiro, esse aí, preço material inteiro, ou seja, quanto é que eu tenho, vou precisar para usar, a quantidade de material que você de fato usa, que é uma coisa você tem, sei lá, comprar, ter eu não sei quanto é que seria, minha gente, não sei se vocês me corrigem depois. Mas, sei lá, comprou 1 quilo de metal, de arame, essas coisas, para poder fazer o anel, a parte de metal. Mas para cada anel, sei lá, aquilo ali tem 100 gramas. Então, a quantidade de material que você usa para fazer um anel. Não o todo. O preço do material todo é X, do 1 quilo. Mas a quantidade de material, 1 quilo, e a quantidade do produto por peça, de 100 gramas, é tanto. Sei lá. Se é 1 quilo, foi, digamos, R$ 50. Aí, por exemplo, 100 gramas, quanto representaria nisso? Desses R$ 50. Entendeu? R$ 5, então, ou seja, eu já gastaria aí R$ 5 só para fazer um único anel. Eu já teria isso. Aí quais são os outros insumos? É a mesma coisa. O preço do material inteiro. O peso ou quantidade. Aí vai depender da métrica usada de quantificação. Aí a quantidade do material inteiro. Sei lá, você usou aquele, sei lá, uma pedra sempre preciosa aí, conhecida. Olho de tigre. Minha esposa gosta de olho de tigre. Gostava, né? Como é que comprou? Aí você vai, quanto é que você comprou de olho de tigre? Tanto. Qual foi o preço total dele? Mas quanto é que você usa para cada anel que você vai produzir de olho de tigre? Aí vou usar tantas gramas e depois eu vou calcular esse preço. Isso aqui é uma ideia, mas tem várias outras. Mas o mais importante é você detalhar por produto que você for ofertar, você saber detalhar todos os materiais que você utiliza para entender e saber todos os preços. Então já é um primeiro caminho para poder saber para aquela peça dali eu preciso usar tanto. Aí, mas eu comprei de material tanto, mas eu preciso fracionar para aquela peça. Para pelo menos eu saber o custo da peça. Qual é o meu custo da peça? O custo fixo lá. Afora também que você também tem outros custos, que não entra aqui nessa parte, dessa planilha que estou dando exemplo, mas que você paga, lembrando, a depender se você tem se você está registrado no MEI, você paga uma tributação aí. Paga energia. Tem energia. Se você trabalha em casa, você tem que separar o que é energia da casa e o que é energia do seu trabalho. Mas você tem que pagar energia de alguma forma. Então tem tributações aí e outros custos, são custos variáveis, e você também tem que estar incluindo depois. Ele vai ter um percentualzinho no peso do seu faturamento mensal ou semanal, se você preferir de alguma forma. Aí por que eu botei essa planilha? Não se acanha assim, meu Deus, eu também não gosto muito tanto. Não vou mentir. Eu só uso porque eu preciso. Eu assim, gosto por um sentido, mas não do jeito que certos colegas, certas pessoas usam isso daqui de uma forma que possa marginalizar outras. Enfim. Aí isso que vocês estão vendo são 2 cálculos bem simples. O primeiro é uma regra de 3, e esse segundo embaixo é só substituição de informações. Por que a regra de 3? Por exemplo, eu não sei quanto, mas vocês faturam aí, pelo menos, digamos aí, por mês, eu faturo vendo meus trabalhos, tudo, eu consigo faturar. Eu vou botar um número para facilitar o cálculo na cabeça agora. R$ 1.000. Faturo R$ 1.000 por mês. Mas quanto é que foi ter os teus custos? Teus custos fixos, ou seja, precisasse lá tá pagando, que você precisa todo mês estar utilizando em materiais, tudo, e quais são os seus custos variáveis. Aí você, com esse faturamento, que é o 100%, ou seja, é bruto, é o que a gente chama de bruto, o apurado bruto ali, eu vou fazer um cálculo para poder saber o percentual do peso de cada um desses custos, do custo variável, do custo fixo, em relação ao faturamento. Se você quiser calcular de uma forma mais rápida, eu depois demonstro aqui no Excel, depende dos valores que vocês tiverem para mim. Você pode calcular mais rápido, você bota o que eu digo, o menor sobre o maior e depois multiplica por 100. Ou seja, o menor valor, que é o dos custos, sobre o faturamento, multiplicando por 100 dá o mesmo resultado. Aí você tem uma ideia de qual é o percentual.
E depois você substitui nessa formulazinha aí, que os valores já são fixos aí, 100, 100, você está vendo 100 sobre 100 menos. Eita, tem um erro na fórmula aí, é custo fixo mais custo variável. Tá errado ali, que eu vou, deixa eu ver se eu conserto logo, peraí. Erro de... Foi mal. Voltando à apresentação. Pronto, aí é só você somar. Aí você bota o valor percentual mesmo. Sei lá, foi o custo fixo foi 30%, o custo variável foi 10%, certo? E a margem de lucro, como é que eu calculo? Não precisa. É você que tem que definir o quanto você quer de margem de lucro sobre aí a gente está falando sobre produto, não de tudo da sua empresa. Isso aí por produto. Sei lá, geralmente o pessoal usa margem de lucro, vai depender também do tipo de empreendimento, pode ser de 5%, 10%, mas eu vejo muito de 15% a 30%. Eu quero de margem de lucro em cima desse produto aqui. Aí, sei lá, vamos botar arredondar e botar 20. Aí eu vou somar ali 40 de custo fixo, 20 de custo, 10 de custo variável, mais 20 de margem de lucro. Aí eu tenho 40, 10, 50, 70, e você é 100 menos 70, 30. 100 dividido por 30, você calcula e multiplica por 100. Aí ele vai dar um númerozinho, que é esse markup. Aí o que é que você faz? Como é que eu vou saber o preço que eu vou cobrar por cada peça de fato? Aí você vai pegar aquele custo que você fez nessa planilha aqui, por exemplo. Se você souber detalhamento, quanto é que você gastou de insumos por peça, aí você só multiplicar pelo mercado. Aí ele vai dar um preço que você deveria cobrar no mínimo para alcançar aquela margem de lucro que você está querendo, que você pretende. Mas isso eu preciso de ter informação, eu preciso gerar essa informação antes. Eu preciso saber todos os meus custos. É como você pensar assim, vamos pensar uma coisa mais plausível até para mim, que eu gosto de comida. Vocês também. Um prato de comida. Um prato num self-service, sei lá. O arroz, o cara gasta, sei lá, quilos de arroz, gasta quilos de feijão, carne, enfim. Aí você botar assim, os materiais seriam esses insumos, né? Todos esses insumos. Carne, feijão, arroz, legumes e tal. Tem o preço inteiro lá e a quantidade de tantos quilos de carne e tal. Mas tem os preços fracionados por prato. Tipo, a pessoa gastou lá 1 quilo de arroz. E esse 1 quilo de arroz era... Não vamos usar o preço de agora, da situação que está ocorrendo no estado, mas em média R$6. Ele gastou 1 quilo de arroz aí, R$6. Então o material foi um quilo. E qual a fração desse arroz que eu uso para montar um prato de comida? Eu quero saber qual a fração. Não vai ser o quilo inteiro. Sei lá, são 200 gramas. 200 gramas disso aí dá quanto em centavos? Entendeu? Quantos centavos eu estou gastando por prato? Aí você vai botando quantidade por produto, peça, ou seja, essa fraçãozinha, você vai calculando para cada item que você precisa para montar aquele prato. Aí eu só vou ter o custo no final, soma tudo e vou ter o custo lá no final. Eu uso 100 gramas de arroz para cada quilo que eu compro. Aí você vai multiplicar o preço do material lá, que é R$6, vezes a quantidade, a fração que você usa. 100 gramas, 0,1, vai ser, sei lá, 60 centavos que a pessoa gasta de arroz por prato. Estou chutando aqui agora de cabeça. 60 centavos. Eu vou somar tudo isso, aí depois eu vou fazer o que eu disse para aqui. Eu vou calcular Essa é a fórmula mais simples de markup. Tem outras maneiras também. Isso é que eu consegui pensar para poder orientar vocês e tentar testar com vocês a cada situação de vocês. Aí eu vou calcular esse custo do produto, esses custos lá da planilha total por prato, e vou multiplicar pelo índice que eu encontrar no markup. Aí ele vai me dar um valor que seria o meu preço mínimo para eu me manter vendendo com uma margem de lucro que eu estipulei. E que é o suficiente para mim para eu manter meus custos, é suficiente para eu ter lucro, que esses lucros, obviamente, eu posso utilizar para reinvestir na empresa, para pagar, se eu tiver pessoas que trabalham comigo, pagar
me pagar, ou seja, se você se pagar, você paga o seu Prolabore também. Existem alguns aplicativos, se vocês quiserem, eu conheço mais um do que o outro. Deixa ele tirar aqui. Tem dois aplicativos. Tem esse daqui, que é já existe há um tempo, se chama Artwork antes. É bem fácilzinho, você vai no Play do Android, né? Play Google, se for o outro aí, o iOS, também, eu acho que ele deve ter também. Ele chama-se A Preço agora. Era Artwork, agora é A Preço. Eu não sei exibir pelo celular, compartilhar pelo celular para exibir para vocês. Mas só para ver se aparecem as imagens aqui, ele é bem simplesinho. Vocês, é como, até a dinâmica dele, vocês estão acostumados com coisas da Google, né? Se for o caso. E você pode cadastrar cada produto que você tem. Aí quando você cadastra, ele vai perguntar para você qual tempo que você faz para usar, qual o material usado. Aí você vai fazendo isso daqui tudinho e ele vai te ajudando a calcular. Ele mesmo já calculou para você. E é um aplicativo gratuito. Não, e também até onde eu usei não é difícil de usar. Agora é aquela questão da organização do tempo. Você tem que parar para poder fazer isso. Mas na medida que você registra, você organiza isso, facilita para você. Seja planilha, se for uma planilha de papel, se for uma planilha de Excel, se for nesse tipo de negócio, ele já vai ajudar. Eu peguei essa opção daqui porque como ele tem celular, e eu acho que muitos de vocês estão mais tempo no celular para lá e para cá, e tem um outro que eu precifico. Acho que eu tirei ele? Não, tá aqui. Só que o precifico, eu até agora só entendi que ele tem uma versão. Eu não comprei ele, esse aqui é pago também. Eu não quis usar ainda. Só vi, verifiquei, vi as coisas que que o cara organizou e que ele é voltado para o artesanato. Só que o preço é um pouquinho mais caro. Deixa eu colocar até o vídeo dele aqui para vocês. Vocês verem.
Eu, foi mal. Eu quis mostrar essas duas aplicações assim, porque eu sei que uma coisa você. Tudo bem, aí vai depender da dinâmica de cada um. Como é que você faz? Você pode fazer seu próprio sistema, no Excel, no Folha, no Agendinho, e você calcular direitinho. Eu posso, e a gente vê nessas questões de vocês. Também tem essa opção desse tipo de aplicativo. Só que o Precifico, ele é pago, mas tem suas vantagens. Você vê que é bem fácil, é intuitivo. É muito, inclusive, do que eu tenho até conversei com algumas startups, que era para poder gerar um aplicativo para poder ajudar a precificar, inclusive, e ajudar nas vendas de agricultores. Assim, tem que ser coisa intuitiva e que ele veja mais imagem. Porque o cara não vai parar para poder fazer, calcular, clicar nem nada, não. Você vê que é pouca coisa que você tem que ficar clicando, mas todo o resto ele está calculando para você. Eu não conheço a pessoa, não estou fazendo divulgação, merchandising, nada não. Ele tem uma opção gratuita, vocês podem testar, também tem aquela história de botar o cartão, e mesmo assim o preço dele não é tão caro não, se você pensar. Porque você investir, por exemplo, 187 pessoas e é liberado para 4 computadores, você pode dividir entre 4 pessoas. Ou seja, já daria aí a 4 pessoas, 4 artesãos que vê que isso aí seria vantagem para ele se testar durante um mês. Eu quero continuar, eu vou manter, dividir o custo entre 4 e um custo para o resto da vida. Você pagou uma vez só. Aí tem um ano de suporte por e-mail, ele tira dúvida, tem manual. Tem outros materiais, vídeos na internet sobre isso para poder ver. Aí eu achei bem interessante para mostrar isso para vocês. Pronto, mais ou menos isso. Eu sabia que só sabia que era menos de 50 reais. Eu não sei calcular as coisas de cabeça, não. E tem essa questão do apreço também que vocês podem testar. Eu acho vantagem. Vocês têm que criar formas fáceis na hora sim de vocês registrarem. Agora também isso não substitui o bom do precificar aqui é que você também começa a salvar as informações. O outro também você consegue, do apreço também você consegue salvar, que eu vi. Mas é você criar o hábito de sempre estar registrando, não só precificar, mas você criar o hábito de saber registrar o que é que você vende, que tipo de produto, serviço está vendendo, para quem está vendendo, qual o perfil do cliente que você está vendendo, de onde esse cliente veio, como é que ele pediu. E não adianta saber só intuitivo. Eu conheço todos os meus clientes, sei como é que ele pede. Gente, às vezes a mente falha e às vezes não é só você saber um de cada um, mas você colocar numa planilha e você saber o tipo de produto que cada perfil de consumidor comprou, você pode estar traçando uma informação ali importante. Você está percebendo que talvez é uma tendência de faixa etária, de estilo de consumidor, está preferindo esses produtos. E organize também o planejamento. Não é só pensar o preço, mas é começar a pensar também em planejar, de registrar e de organizar suas informações. Por isso que eu estou trazendo essas duas opções de aplicativo que eu conheço. Já vi outros, mas eu tive muita dificuldade de usar. Eu vou ser sincero, assim, não era uma coisa que você conseguia mexer e tal. Esse daqui do apreço eu consegui trabalhar bem nele. Consegui usar bem. Aí eu vou deixar aberto, assim, eu tentei ser um pouquinho mais acelerado, mas eu vi que eu acabou demorando, né? Esse aqui é o da Valéria, que depois eu mando para vocês. Vou abrir aqui para a gente se ver aí. E vocês perguntarem aí quais são as dúvidas, como é que eu posso ajudar, para pegar exemplos específicos, para a gente poder ir calculando isso também. Até naquele modelozinho que eu mostrei para vocês. E que eu posso atender também depois. Vocês mandando as suas dúvidas, tudo, eu posso ir respondendo. Se a dúvida não apareceu aqui. Vamos lá? Mariana vai ter que sair. Eu vi que o rapaz saiu, né? Felipe. Tem alguém que queira fazer alguma pergunta? Gilmar? Vitor? Vitor? Já sabe tanto que eu vou perguntar, né, professor? Eu tô esperando você. Eu até tive que me preparar para poder responder suas perguntas. Já sabendo quais seriam, mais ou menos. Boa tarde a todos, boa tarde, professor. Primeiro, agradecer, né? É sempre bom estar próximo à universidade, enfim,
processo de pandemia que a gente vive, eu me lembrei muito das minhas aulas de economia. Ó, fez efeito. E eu acredito que mais a questão da construção da precificação, para mim, foi tirado muitas dúvidas com relação a esse aplicativo, né? Que é indispensável a E que possibilidade. ele é intuitivo, ele já responde, inclusive, até o que eu estava falando, ele já estava demonstrando mais prático. Eu disse, não, eu vou ter que mostrar isso aqui a eles. Pois é. Para a Mari, eu acho que vai ser muito interessante. Para mim também, porque a gente está pesquisando como fazer parte do edital Aldir Blanc, né? E aí ele pede algumas não, todas as relações de preços, de quantificações de preços em cima do nosso produto, né? Que seria ou bem, material como o de Mari, ou serviço como o meu, né? E vocês não podem ir por achismo, porque senão vocês se prejudicam depois na frente e acaba ganhando um dinheiro que depois perde. Perfeito. E é bem interessante, eu estava escutando com atenção, na realidade não é nem pergunta, mas por conta dessas pontes que a gente faz, Gilmar que o empresário Gilmar, da parte do Crato, né, da área do Crato, ele é envolvido com trilhas da área de turismo, né? E, enfim, a área do Crato é a área que eu mais abarco com relação ao meu trabalho, muito mais do que Recife. Recife agora está sendo por conta da pandemia, né? Mas eu sempre tenho uma dificuldade com relação à ponte desses artesãos. Falo a respeito dos materiais que a gente utiliza na indumentária, por exemplo, eu me caracterizo de lampião, né? E aí, meu material vem de Caruaru, vem de mestres artesãos daqui da região, né? O mestre Quadrado, que faz relho, a mestre Mari, que ela infelizmente teve que sair, mas ela às vezes faz artes para mim, e aí eu tenho que necessariamente adquirir os produtos dele para fazer as propagandas, né? E se você adquire, por exemplo, cada produto que você adquire, se você vai revender dentro do seu trabalho, se vai dar de lembrança, isso tudo é custo que você vai ter que incluir. Por isso que eu digo, é muito complicado você ficar no intuitiva e anotar algumas coisas. Tem que anotar tudo, organizar tudo para pensar. E é bom, por exemplo, eu quis dar mais exemplos, mais ideias, para vocês pararem para pensar disso. Agora eu tenho que fazer assim mesmo, até não só por conta do contexto da pandemia, mas para continuar a tua atividade, porque as atividades de vocês acaba você não entendendo o valor da tua atividade, porque você não entende o que você gasta. E não é só o gasto do insumo do material, é o tempo. Porque o tempo, você vê que até no aplicativo do Precifico, ele está incluindo o tempo. Do apreço também tem a questão do tempo. Porque você gasta as horas para fazer isso. Você, para poder fazer sei lá, vai depender do tipo de cliente que você for. Tem gente que às vezes só quer uma tarde, um dia inteiro, ou mais dias. Mas são várias e várias horas que você tem que se dedicar. Como é que você calcula isso? Eu vou calcular por hora o meu preço, é um pacote que eu vou calcular, e eu preciso entender que essas horas que eu estou gastando, eu estou fazendo isso, mas não estou podendo fazer outra coisa. Feito um rapaz que está fazendo a permeabilização aqui da minha parede, ele vem, entra com todos os protocolos, teve um dia que ele precisou se ausentar. Depois ele explicou por quê. Porque chamaram ele para uma outra atividade, para alguma oferta de trabalho. Aí ele ficou até chateado porque meio que foi uma oferta de enrolação. E queriam mais informações dele, ele sabe fazer o trabalho, e queria que ele dissesse como é que fazia o trabalho, mas ele disse, não, mas você quer que eu diga o negócio? E ele sabe bem disso, ele disse, mas me pague para poder dizer. Porque a informação, meu conhecimento, ele sabe o conhecimento dele para fazer aquilo ali, ele é eletricista profissional, tudo, eu não vou dar de graça. Aí qual foi o trabalho que você me dá? Aí ele ficou chateado, tudo bem que aqui minha relação com ele já conheço há 10 anos, tudo, mas se fosse com outro cliente, ou seja, deixou de fazer um trabalho do cliente, deixou um dia de pagamento para poder estar fazendo outra coisa. Até isso, no tempo, a gente precisa pensar. Saber isso, por isso que é bom precificar bem, para eu poder saber que se está valendo bem para mim, estou recebendo meu dinheiro, porque eu não vou, se eu gastei naquilo ali, eu não vou estar podendo ganhar em outro.
E organizar isso que você fala, isso que você está falando de organizar, você organizar para o edital é importantíssimo, porque a gente pensa que, beleza, a gente ganhou um dinheiro. Eu já vi várias pessoas ganhando dinheiro nesses editais tudo, e a coisa não se resolve, não. Não consegue comprar de materiais bem, consegue ganhar um lucro. Por isso que eu dei a dica para vocês chamarem a minha irmã. A minha irmã, ela trabalha exatamente na Fundarp, naquela parte do Funcultura. Uhum. Então, todo esse detalhamento dos projetos, dos erros que acontecem, ela sabe tudo. Eu até já falei com ela, já falei com o Felipe, disse, só chamar ela pode dar as ideias para vocês, até para não só esse tipo de edital do Funcultura, mas outros editais para vocês perceberem que ela vê muita gente errando, coisa que é simples. Precisaria de uma orientação. Diz. É uma dificuldade muito forte, principalmente na região do interior, né? Porque aqui a galera não é tão habituada a fazer, a utilizar esses editais, né? Até porque não é tão fácil chegar essas informações até a gente. Mas como se está tendo muitos produtores culturais agora formalizados, inclusive eu sou um deles, né? Por conta da questão da pandemia e tal, a gente está tentando se desdobrar, mas uma dúvida recorrente é com relação aos bens fixos, né? Por exemplo, um data show, de acordo com o edital, você não pode comprar, você tem que alugar, né? Porque esses bens são... Esses bem permanentes. Exatamente, professor. Então, essas dúvidas. E eu também lembrei, agora, com relação ao meu trabalho, porque o que pode acontecer também com o Gilmar, né? Que ele está começando, ele está dizendo que está começando, mas ele já tem experiência. É o que o empreendimento de Gilmar, que eu não sei? Fala aí, Gilmar. Tu faz o quê? Tá escutando? Acho que o microfone está desligado. Ah, tá. Qualquer coisa, fala pelo chat que a gente vai lendo. Explica só para eu saber qual a tua atividade. Por isso que, por exemplo, eu coloquei algumas coisas hoje, inclusive, tem até outros materiais que, se desse tempo, mostrava também, que é, tipo assim, não adianta você pensar, tudo bem, a gente pode calcular o markup de cada produto, ver o valor dele, mas você percebe que tem a questão do simbólico, do valor expressivo, ou seja, que já vai mostrando que aquela peça, aquele trabalho, aquele serviço, ele tem que ser considerado outros valores, que o cara lá dos aplicativos tenta entender isso, mas também existe um outro fator, que é a questão do ciclo. Onde que está o teu trabalho dentro desse mercado? Por isso que eu mostrei a questão do Cipoc para dar exemplo. Você pode detalhar, por exemplo, eu não posso mostrar dados de outras pessoas, mas eu poderia fazer um exercício em algum momento, um de vocês, e mostrar esse passo a passo. Por exemplo, você como produtor cultural, você tem gastos, como é que é a sua atividade? Você tem que entrar na internet todo dia, falar com os clientes, atender, de ver editais, elaborar projetos. Tudo isso é tarefa. E eu preciso entender como é que começa a minha jornada inteira. Aí você vai entender realmente se aquele preço, inclusive, está sendo correspondente. Não estou dizendo que às vezes cobrar um preço mais caro, não, porque meu trabalho, não sei o quê. Eu sei que acontece em alguns produtos, às vezes eu digo, poxa, a pessoa está cobrando um preço exorbitante. Eu percebo isso porque eu já conheço esse tipo de trabalho. Mas eu sei, mas o cliente às vezes não sabe. Tem a questão de ver a cara do turista. Acontece isso, eu sei. Mas a maior parte, por exemplo, dos artesãos, é porque não é porque ele quer enganar, é porque às vezes não sabe como colocar o produto e não sabe como vender. Uhum. Alguém que cobra, por exemplo, vou falar uma coisa que eu sei bastante. Abacaxi. Um abacaxi que você vai comprar é R$1, R$2, numa quitanda dessa daí. Numa feira orgânica, eu compro ele por 5. Eu pago os 5 sem reclamar. Porque eu sei a jornada do trabalho. E o cara, quando me vendeu, o feirante, me explicou, disse, cara, é 1 ano e 8 meses, no mínimo, para o abacaxi ficar maduro. E o meu é orgânico. Ou seja, é muito trabalho, muito tratamento para poder sair, para poder vender por R$1. Não é uma coisa que é uma fazenda gigante que vende aquilo ali já com quase como um commodity. Aí ele consegue baixar os preços e vender para uma Ceasa para distribuir. Mas ele sabe a jornada do trabalho dele, entende qual é o preço dele e sabe que está cobrando sem exorbitar. É a mesma coisa que o artesão precisa entender. Às vezes ele pode estar cobrando R$50, mas o trabalho dele é 100. Às vezes está cobrando 200, mas às vezes poderia estar cobrando ali 100
e conseguir vender mais. Por isso que tem que entender o ciclo econômico e entender quem é o cliente. Porque não adianta cobrar dos R$ 200 por um vestido e não ter cliente que vai pagar aquilo ali, não. Por isso que tem que fazer a jornada de pensar quem é o seu consumidor, quem é seu cliente. Por isso que tem estratégias hoje em dia que a gente trabalha, que é pensando em estratégias, pensando quem é esse consumidor. Qual é a dor dele? Por exemplo, as pessoas querem, aquilo que eu tinha falado contigo semana passada, qual é a dor da pessoa quando viaja? Tudo bem, eu tenho os aplicativos aí da Google, Google Maps, não sei o quê, mas às vezes a gente quer entender. Eu não quero uma pessoa que fique me explicando as histórias, mas eu quero uma pessoa que me leve nos lugares, me dê segurança, me dê confiança e me faça entender no sentido de um pouco de pertença naquele lugar. Quando eu estou falando de pertença porque você fala que você também usa indumentária. Tem gente que gosta disso. Aí você tem que entender se o cliente gosta disso. Eu quero, não sei o que, eu prefiro isso do que um guia que só vai estar lá com uma camisa branca, uma bermuda e um crachá e vamos ali para poder ver a história daquela igreja. Pode ser que não tenha paciência para isso. A pessoa que, aí eu vou dizer o que a pessoa quer, rapidinho, para completar isso. A pessoa quer experiência. Mas aí você tem que entender se é isso mesmo. Aí tem que entender o problema do consumidor. Diz. Eu só ia dizer que também, não sei se acontece na realidade acredito que de Gilmar não, mas não sei, da de Mari, porque existem preços, né, valores no meu serviço que não são embutidos nele, mas não são meus. Como, por exemplo, as taxas de visitação. Eu tenho que cobrar, assim, eu tenho que estipular, né, que vai ser gasto por vai ter uma visitação para andar de passeio de teleférico. Beleza, é X. Mas esse valor não é para mim. Esse valor é um valor antecipado para que, de fato, a condução seja até o local de destino, né? E aí mas como é que você faz? O cliente paga na hora lá, ou você cobra dele antes, explica que está cobrando antes porque você já está pagando antecipado? Eu tenho uma tabela que eu digo o que é meu serviço, o que é o preço do meu serviço por pessoa, né? O que é o preço desse teleférico e tal, e explico o que é meu e o que não é. Mas eu digo previamente, né? Eu consegui fazer uma tabela que eu posso colocar o horário, né? Hoje não mais, que eu não sei como é que vai ser a situação, né, quando o retorno. Mas, por exemplo, quando a gente estava no período a pleno vapor no turismo, eu sabia identificar, por exemplo, qual era o melhor horário de ir para o teleférico, e explicava, né, para a pessoa responsável do grupo, e dizia o que era viável fazer e o que não era, porque não dá tempo, se fosse questão de um dia só, para fazer a condução, enfim. Porque essa questão, por exemplo, tem dias que eu já pagava antes o pacote, ele me explicava só, estou cobrando tanto, mas desse tanto aqui tem essa taxa, essa taxa, essa taxa. Eu pago antes porque tem lugares que é bom você pagar antes, porque depende da quantidade de entrada, já deixa tudo reservado, você só entra e pronto. Já tem toda a articulação. Aí o cliente, em parte, ganha tempo. É o tempo do cliente. Ou ele não cobrar e deixar a pessoa pagar, tem implicação dele ganhar o tempo dele. Porque, por exemplo, eu vou cobrar meu preço do meu trabalho, eu vou guiar lá, eu já também fiz isso. E a pessoa, se na hora chegar lá, ela escolhe se quer entrar ou quer ficar no entorno, porque tem gente que prefere esse tipo de experiência. Eu tenho vezes que às vezes eu não quero entrar no lugar, mas eu vou ver o entorno. Eu sou do tipo que adora ver buraco. Ver buraco ali, rua ali. Às vezes eu nem vejo a igreja em si, porque eu adoro ficar explorando as coisas. E às vezes eu gosto, eu adoro também ver a igreja. Aí tem alguns lugares que tem pagamento, outros não. Mas o cara me disse antes que ia ser cobrado em tais lugares não ia ser cobrado. Aí eu que decido, mas pelo menos você, como o produtor guia turístico, tirou dele o tempo. Porque ele que te gasta tempo a articular, não sei o quê. E às vezes ele esquece isso. Eu estou gastando meu tempo se eu fosse pagar por ele. Então eu também tenho que pensar uma forma de cobrar esse serviço. Pode ser só uma coisa porque eu tô, digamos assim, fazendo um tipo de gerenciamento de uma parte do que ele poderia ele mesmo fazer. Então, se eu estou fazendo para ele, eu tenho que cobrar também esse serviço. Não é só conduzir.
eu estou fazendo gerenciamento desse processo financeiro aí dos custos. E às vezes a pessoa esquece desse detalhe. Aí vai também depender. Pode ser que seja você mostrou qual é o seu perfil, mas vai depender do tipo de jornada. Pode ter cliente que diga, ó, eu quero, estou pagando tudo, tu resolve aí, e a pessoa vai. Mas a gente tem que, depois que a gente tem que entender o cliente, tem que entender o consumidor. Ele tem que entender qual a dor de cabeça desse consumidor. No caso, vocês, para mim, vocês é que são meus clientes hoje. Digamos assim, eu sou um consultor, estou dando uma consultoria, digamos, e você, qual a dor de cabeça de vocês? Vocês identificaram pelo menos duas. Ela entender um pouco mais do que era economia da cultura, dei alguns exemplos, como eu disse. Não é um curso inteiro, mas pelo menos são noções que a gente vai abrir na cabeça e pode também, e eu abrindo a possibilidade de vocês ir me consultando, conversando para aprender mais. E foi essa questão de precificação. Pelo menos eu mostrei 3 formas básicas, destaquei 2. Uma eu sei que você já faz, que é a própria comparação de mercado, porque isso é intuitivo, porque acaba você olhando o outro. A outra você pode calcular. Por exemplo, para o seu caso, esse tipo de precificação a partir de custo usando markup, talvez não seja interessante. Para a Mari, sim. Porque Mari, como usa muito material, cada coisa que ela faz, cada gesto, vai depender do material para fazer aquelas obras. Tem uma que eu estava vendo que usava muita coisa de, eu acho que é crochê, se eu não me engano. Só que ela bota muito detalhe. Então são vários tipos de linhas, vários tipos de materiais que para ela é interessante. Ela saber calcular isso. Ou usar aquele aplicativo, ou calcular. Para esse tipo de artesão que usa muito detalhe, muitos materiais, vale a pena fazer. O que também é bom para a Mari, porque ela sabe falar melhor do que eu, mas aqui em Triunfo, por exemplo, os materiais são muito caros. Muito caro. Eu mesmo, eu precisei comprar um pacote de papel fotográfico, né? Porque eu faço parte da Juventude Franciscana e a gente tem os arquivos das fotografias, que é muito mais viável comprar o papel fora. Meu irmão estava em Recife. Enfim, aqui 50 folhas de papel fotográfico sai a R$50. Lá saiu a 25. Ou seja, eu comprei dois pacotes a um preço que eu compraria um aqui. Pronto. Se eu fizesse o CIPOC com você para essa atividade que você faz com os franciscanos, aí você me identificaria lá, na jornada eu preciso comprar papel fotográfico, tudo, para poder fazer as atividades e tal. Você detalhando isso, eu ia também identificar qual a sua logística. Qual a logística para você obter isso? Por exemplo, vocês precisam, por isso que até eu acho que em algum momento eu falei, vocês podem comprar perto, tipo dentro da cidade, perto no município ao lado, porque, tudo bem, Serra Talhada é um perto longe, né? Meia hora, mas também ao mesmo tempo é uma distância por cada estrada, e de todo modo, não é meia hora que você vai gastar para ir. Aquele de tempo que vale a pena pensar. É meia hora que você vai para a cidade, o tempo que você fica na cidade, o tempo que você volta. Você perde uma tarde, uma manhã só para comprar um papel. Então você gasta muito tempo, às vezes, para fazer uma única coisa. Por isso que eu tenho até uma regra aqui em casa que eu digo, quando a gente é para fazer alguma coisa fora, a gente tem que ter 3 coisas, porque eu não vou gastar meu tempo para poder fazer uma coisa só. E quando você vê o deslocamento tudo aqui em Recife é horrível, eu não vou não. Se for para 3, aí eu já começo a pensar. Mas uma não vou não. Aí por isso que esse tipo de pensamento, pensar o detalhe, que é você identificar. Mas, por exemplo, pode ser que a gente consiga identificar algum tipo de empresa que forneça esses papéis e venda virtualmente para você. Mais barato. Não estou dizendo que você precisa. Agora, isso você precisa ser recorrentemente. Se fosse sua atividade, a mesma coisa, Mari. Qual tipo de papel é o material que eu uso mais? Porque tem muitos sites hoje em dia que organizam isso, inclusive. Eu não conheço todos, não. Mas eu estou pegando até, inclusive, das membros da equipe do projeto do Move. Aí as meninas falando, não, porque tem um site que você gerencia a questão dos custos de postagem, que é o Melhor Envio. Esse eu estou lembrando. Tem outro que você encontra de tudo. Por exemplo, você quer organizar uma festa, mas você não quer falar com N fornecedores diferentes. Tá ligando, não sei o quê. Aí você vai nesse site, você seleciona tudo o que você quer, resolve no site, vai vindo e ver diferentes fornecedores que vão lhe atender isso. Mas você resolveu tudo no único lugar.
num único site. Todos os materiais de festa que você precisava do bolo, precisava das decorações, aí estava nesse site ali. Eu vou lembrar o nome dele daqui a pouco, porque não é um nome difícil, não. Ou seja, tem site que, inclusive, é para essa parte de material. Você encontra tudo lá. Agora, é uma coisa que você tem que se cavocar muito, tem que pesquisar, saber, e ver se vale a pena. Eu tenho uma mentoria que eu fiz, que a menina faz, por exemplo, o produto que ela fornece, que ela revende, produtos de cosméticos, né, de shampoo, de, por exemplo, máscara facial, acho que é o nome, sei lá. Aí ela tem o produto até chega aqui, chega em algumas lojas, chega mais caro, mas é um caro em relação ao que ela vende, que ela pega do fornecedor direto. Mas, por exemplo, por que as clientes dela estão comprando com ela esses produtos? Porque ela pede em quantidade, ou seja, o custo do frete baixa muito, ou zero, e ela compra quase a preço de, como é que chama? Quase a preço de custo mesmo, preço de fato, como o pessoal diz assim. Barateia também o preço do produto, se ela comprar em grande quantidade, e ela revende para essas pessoas, que já são clientes certos. Ou seja, ela está fazendo um B2C que a gente chama, é Business to Consumer, ou seja, negócio para o consumidor. Ela está fazendo a intermediação. Ela não é um site, é só uma pessoa que tem uma rede social no Instagram. Ela facilita as pessoas para poder chegar a esse produto, porque ela não vai perder o tempo. A pessoa mora, sei lá, é um bairro lá para Olinda, e outros clientes também que são de Recife dela. Vai ter que ir ao Rio Mar para poder ir na loja, para poder comprar esses produtos, e vai comprar um pouco mais caro, mesmo que seja pouco, mas ainda é um pouco que significa. Vai pagar estacionamento ou transporte, seja o que for. Aí vai parar lá, vai gastar com lanche, vai gastar com não sei o quê, e vai gastar tempo. E ela vai ter um produto na porta dela, perto de casa, ou que a pessoa possa buscar lá com ela. Hoje as pessoas estão comprando isso, estão comprando tempo. O cliente compra tempo. Você quer comprar tempo também. E vocês estão ganhando, claro, que as redes sociais estão ajudando um pouco disso também. Mas, por exemplo, uma área que também quer ganhar tempo. Porque, digamos, aumenta. Eu vejo que essas redes sociais, da maioria que eu estou conseguindo ver, tem redes sociais aí que tem, sei lá, 5 mil pessoas, 12 mil, que eu vi que era 12 mil. Eu disse, minha nossa senhora. Aí imagina se a pessoa chegar numa pandemia dessa, que as pessoas querem dar de presente as coisas, ou se dá de presente, que eu estou vendo muito disso. A pessoa compra coisa para si mesmo, para se dar de presente, como eu estou fazendo com essa situação com o Mário. E aumenta a demanda dessas pessoas, ela precisa ter um protocolo. Qual é o meu processo, qual a minha linha de produção, para poder saber se eu posso entregar aquilo que eu estou prometendo. E eu estou cobrando o preço que é justo para mim, justo para o meu consumidor. Porque, por exemplo, meu processo, sei lá, a Mari vai fazer, digamos assim, a gente começou a encomendar esses vaqueiros aí, digamos. Ela quer um bocado. Mas ela tem um tempo de produção, sei lá, ela gasta 3 dias, 4 dias para fazer isso daí, ou mais. Vamos botar 5 para poder arredondar. Então eu posso fazer um por vez. Então ela não consegue atender muitos clientes ao mesmo tempo. E ela tem que entregar ao cliente aquilo que ela te promete. Eu posso entregar em uma semana. Cada produto eu posso entregar em uma semana. E vai ser nessa qualidade aqui. Inclusive isso, nessa relação com o cliente, que eu até me preocupo muito, que a pessoa pensa, vocês estão pensando no preço, tem que pensar o ciclo econômico, mas tem que pensar o que você promete ao cliente. Eu prometo ao cliente isso daqui, esse perfil, essa qualidade, esse tamanho, nesse tempo aqui, nesse prazo. E você tem que entregar o que você promete. Porque é aí que você está gerando, por exemplo, sua marca. Você vai ser identificado cada vez mais o Vitor Douglas, que é o cangaceiro lá do Triunfo, o guia turístico cangaceiro. Eu não lembro agora se você fez logomarca, eu vi rapidamente pelo perfil. Mas se você tiver uma logomarca lá, tudo, as pessoas vão começar a não identificar só o símbolo, mas uma marca que você foi construindo simbolicamente, historicamente, com o tempo, com os clientes, o boca a boca, nas redes sociais, e que você está entregando aquilo que você promete. Quando você vai comprar um sabão em pó, você quer sua roupa mais limpa e mais branca, e mais cheirosa. Se você lava e o danado do negócio não fica nem limpo, nem cheiroso, ou nem nada. Aí você vai ficar com raiva da marca, né? Porque a marca prometeu uma coisa para você. Vocês estão prometendo, por exemplo, eu vejo essas matérias, essas informações.
eu quero aquilo que me foi prometido, porque eu quero essa experiência, eu quero esse simbólico também. O preço, como eu disse, é um ponto, é uma dor de cabeça para vocês, mas aos poucos eu estou identificando também, por conta de outras experiências, que a dor de cabeça de vocês não é só isso. É daquilo que você já começou a falar. Quando você falou ciclo econômico, eu disse, tá aí. É entender toda essa jornada de vocês mapearem, para entender realmente como é que esse preço também tem que estar incluído nesse processo. Porque você só pensar em calcular o markup ali, produto por produto, talvez não identifique, você consegue o seu lucro, seu dinheiro ali, mas talvez não identifique a ideia do que é o teu empreendimento, a tua atividade toda. Que você possa até pensar melhor, por exemplo, como é que eu posso entregar um produto melhor? Isso eu não conseguiria falar algumas dessas coisas aqui para esse tipo de empreendimentos, por exemplo, para essa pessoa que eu estou mentorando, porque às vezes são produtos mais específicos, não tem alguns com a parte de criatividade, mas nem todos. No caso de vocês, tem tudo isso. Aí dá para a gente poder falar esse tipo de jornada, esse tipo de situação. Porque vocês estão entregando criatividade para as pessoas, uma experiência. E as pessoas têm que entender isso. Quando eu compro uma obra de arte, quando eu tenho uma experiência turística, o que é que eu estou comprando ali também? E não pode ser algo de graça. Por isso que muitos estudos sobre cultura começaram a surgir por conta disso. Porque tem um valor ali, tem um custo ali também. Você tem um custo, tanta coisa que você já disse, meu Deus do céu. A tua planilha deve ser gigantesca. Porque a indumentária que você tem, que você gastou com isso, tudo bem, é a única. Não sei se você tem repetida, mas você tem um custo de manutenção disso daí. Tem que lavar, passar. Tem o tempo que você gastou com isso daí. Só indumentária. O tempo que você gasta com os clientes que você consegue captar e vir, com os clientes que você fala, mas não vem. Você bota desenhar cada coisa dessa e a gente montar vários fluxos disso daí, aí você vai entender, poxa, eu estou gastando muito tempo com isso daqui, eu poderia diminuir isso. Poderia investir mais nesse tipo de serviço. Talvez um produto entregável mais interessante para a Mari, por exemplo, assim, quando eu vi ela segurando esse cartaz que ela está mostrando do vaqueiro, me impactou de imediato. Porque é muito forte a simbologia que está representada ali. Claro que eu conheço a história dos vaqueiros, tudo isso já me remete a questões históricas, mas eu acho que o produto em si, o tamanho dele, o desenho, chama a atenção. Talvez as pessoas queiram mais esse tipo de produto. Não, mas a pessoa quer mais personalizado. Isso é grande. Eu vejo também aqui é grande, né? Fala, aí eu Mari. vejo, a Vani mostrou os dela, que Mari fez, está atrás dela, né, dali. Aí eu vi que tem vários tamanhos. Provavelmente a Vani, suponho, Mari me confirme, que ela pediu personalizado, só quero desse tamanho com essa imagem. Ou Mari já tem assim, ó, eu tenho esses tamanhos aqui, você escolhe. Esses preços. Justamente, quando ela comprou esses materiais, eu fiz. Porque acontece muito, porque às vezes quando eu estou precisando de uma grana, por exemplo, eu tenho algumas coisas estratégicas, sabe? Sobre lá do começo o gosto do cliente, né? Aí, Isso. por exemplo, às vezes quando eu quero, eu até brinco com isso, que às vezes quando eu quero ganhar um dinheiro, que eu estou desesperada, eu faço código de Frida Kahlo, que todo mundo compra, né? Aí uma vez eu estava precisando de uma grana, eu fiz vários quadros aleatórios, porque também eu uso muito material, eu gosto de reutilizar, né? Principalmente as madeiras, pra fazer as telas. Aí eu tenho madeiras de todo tamanho. Aí eu fiz essa. Na verdade, eu criei uma exposição, era a exposição de coisas aleatórias, que era lá no Brechó, aleatórias. Aí eu botei pra venda, sabe? E aí com vários tamanhos e vários preços também. E é até bom você, talvez, para tabelar um pouco também, pensar também. Você pode ter a opção de personalizar a um certo custo também. Por exemplo, eu tenho um empreendimento que eu não mentorei, ela, na verdade, vai ajudar a gente, vai ser uma parceira da gente no projeto, que ela, a menina é design, é estudante de engenharia naval, aí gosta muito da parte de design, e muito bom o trabalho dela. Acho que eu até mandei para a Felipe para mandar para vocês. É Design VA o nome dela. Aí ela faz o seguinte, ela faz a sua logo de graça. Aí você diz, oxe, eu quero agora, vou-se embora, vamos agora fazer. Só que tem uma questão. Ela faz uma coisa mais simples, tudo, muito boa. Já a primeira coisa ela consegue fazer muito boa. E cobra para cada ajuste R$15, se eu não me engano.
E a pessoa quer ajustes. Um ajuste de cor, um ajuste de tamanho, um negócio. Quando vê, a pessoa está pagando 100, R$ 150 nela. Agora, ela pegou um segmento de público. Que é aquele público que pode pagar até um certo valor. Porque outros designers aí vão fazer logomarcas, identidade visual, é caro. A do projeto que a gente tem foi um pessoal da nossa equipe. Se a gente fosse pagar ela, seria um preço caríssimo. Eu não sei quem fez desse projeto, não sei se foi o Felipe, do CEO Cypher Triunfo, que é muito bonita. Outras pessoas cobrariam uma fortuna por ali. Mas ela viu que tem um segmento muito em empreendimentos individuais, informais, microempresas, que às vezes não tem esse dinheiro todo, mas queriam fazer uma logo, tem uma logomarcazinha, um cartãozinho, essas coisas. Aí ela ajustou um preço para esse público. Claro que se a pessoa quiser mais coisas, quiser mais personalidade, ela vai cobrar de outras formas. Mas ela tabelou de uma forma que as pessoas conseguem entender a proposta dela. A Imari tem, por exemplo, tamanhos diferentes, tal, faz um trabalho assim, meu preço é esse. Mas se você quiser personalizado certas coisas, tal, outros tamanhos, ou se você quiser um mural para botar na frente da sua casa de 5 metros, aí são outros trabalhos. Aí você tem que cobrar por esse tipo de experiência. Porque como ela, por exemplo, pega as madeiras lá e vai fazer, já tem os tamanhos certos, fazer diferente daquilo ali exige outra jornada de trabalho. Você está gastando tempo com aquilo ali. Você vai ter que sair do seu padrão que você estabeleceu de trabalho. A mesma coisa, você tem seus trabalhos de precificar a quantidade de horas, certas visitas, distâncias, você organizou tudo isso. Mas chega alguém e diz assim, olha, eu quero uma semana, eu quero conhecer o sertão aí de Paju todinho. Me organiza aí. Isso é uma coisa que está fora do seu padrão. E você vai ter que personalizar isso para ele. Agora, você sabe que é uma pessoa que quer pagar. Que é diferente. E você tem que cobrar porque você é uma semana de trabalho que você vai com ele. E que você não vai estar fazendo outras atividades para atender outros clientes. E pode ser que você nem queira atender, que também tem isso. Tem gente que você também tem que pensar. Poxa, eu tenho meus clientes habituais. Alguém está falando aí? Acho que foi alguém passando entre vocês aí. Uhum. Então, eu tenho meus clientes habituais que eu quero atender eles e eu preciso respeitar esse cliente. Então, eu não posso deixar de atender ele e ficar muito tempo fora. Se acontecer uma situação dessa. São coisas que vocês têm que ponderar. Mas que situações como essa personalizada vai querer. Eu vou recomendar vou mostrar a imagem do São Francisco que eu quero para a Mari vai me dizer assim, ó, tem esses tamanhos aqui, posso fazer assim. Eu vou dizer que se quer naquele tamanho, personalizado. Se não tiver daquele tamanho, ela vai ter que, imagina, se desdobrar para poder fazer, arrumar outra madeira, uma moldura, não sei onde, se ela não tiver. Ela vai gastar tempo para poder me atender. Alguma coisa específica que eu queira. Se eu pedir, sei lá, para botar alguma coisa na reborda, não sei o quê, é tempo que ela vai gastar para poder fazer. Então ela tem que cobrar por isso. Isso. E de todo modo você tem que. Agora, isso é assim. Eu poderia até pensar em alguém que sabe trabalhar essa parte de atendimento. Eu adoraria se fosse minha sogra. Minha sogra, ela trabalhava com vendas em shopping. E ela dava treinamento disso. Mas hoje em dia ela não quer mais essas coisas nela, não. Mas eu percebi assim, conversando com ela as coisas, que não é algo fácil. Antigamente você tinha os cursos do Senac, tudo, trabalhava muito forte essa questão do atendimento. Hoje eu sei que ainda tem, mas eu não percebo, quer dizer, eu percebo essa diferença da qualidade que era o atendimento antes, por exemplo, numa loja de sapatos. Eu achava que era muito melhor o atendimento do que o que é hoje. Estou desmerecendo quem trabalha em loja de sapatos hoje. Mas por quê? O forte era o vendedor. O vendedor era mais valorizado também. Hoje em dia você compra um sapato pela internet. Então esse vendedor ficou talvez até um pouco renegado nessa história. Mas o vendedor era a imagem da loja antigamente. Então exigia mais dele no atendimento da conquista do cliente. E hoje em dia você tem uma exigência diferente. Eu tenho que conquistar o cliente várias vezes. Eu tenho que conquistar nas redes sociais, tenho que conquistar no presencial e tenho que conquistar no pós-venda. Inclusive, a gente pensar na jornada do cliente. Eu pensando na jornada de vocês, eu tenho que pensar na jornada do cliente de vocês. O cliente ele entra na rede social, visita, curte, comenta, mas não procura o produto, não compra o produto. Esse é um tipo de cliente. O cliente que entra, curte, compra.
O cliente que entra curto compra várias vezes, são perfis diferentes. E é por isso que eu estou dizendo, é importante identificar. Eu sei que é difícil, não é fácil. Por alguma coisa a gente tem que começar pelo mais simples para poder vocês começarem a organizar. E se, por exemplo, se é uma dor de cabeça, teria que aparecer alguém fazendo consultoria, né, doutor Felipe aí? Fazendo isso, prestando esse serviço. Estudante de economia aí, que lá é estudante de economia, outros aí, ou de administração que também tem na UAS, os caras prestam um serviço. Ó, prestam um serviço, eu gerencio para você os seus dados. Eu organizo os seus dados. Eu vou organizar as planilhas para você, você vai só registrar, e eu vou organizar tudo, tal, detalhar para você, entregar. O contador é importante, né, para fazer o imposto de renda, pagar os impostos lá, mas essa análise mais econômica administrativa eu preciso de outro olhar. Aí que entraria outro tipo de atividade. Eu tiraria essa dor de cabeça. Não preciso me organizar com isso. Eu vou ter alguém para analisar para mim, para calcular para mim. Vou contratar ele por um preço que seja justo, né, doutor Felipe? Estou dando já ideia para ele, viu? Quero meus 10% depois. Mas é isso. Eu percebendo esse tipo de situação, eu já falei para vários outros estudantes, tem que pensar. Eu estou tentando ver se organiza aqui, tipo uma empresa júnior, para o pessoal de ciências do consumo, para eles atenderem, por exemplo, algo que talvez para muitos de vocês seja interessante, fazer pesquisa de mercado. Ou seja, só que eu tenho que cobrar, atender para o pequeno empreendedor individual, microempresário, um preço que seja plausível para ele, que pesquisas de mercado são caras. Geralmente são empresas grandes que compram, pagam tudo. Como é que eu vou entregar uma experiência para ele que vai dar resultado para ele? Como é que eu vou gerar informações que vão ser informações plausíveis para ele? Eu tenho que entregar, prometer algo, dizer assim, eu vou fazer isso, isso e isso, e validar essa informação, essa informação e essa informação, para ele ajudar a tomar decisões. Porque hoje em dia você só consegue tomar decisões se você tem informações. Não pode ser só no intuitivo. O intuitivo às vezes ajuda. Eu tenho um amor, na verdade, gigante por aquele pessoal que, por exemplo, consegue saber o tempo no sertão só olhando certas coisas da natureza. Se o cupinzeiro está de uma forma tal. Esse tipo de intuitivo é porque existe um conhecimento tácito em cima disso. As pessoas, por gerações, por experiências, começaram a perceber mudanças no clima a partir de certas observações. Eles têm esse conhecimento tácito que eles não conseguem explicar o que sabem, mas sabem e conseguem até acertar. Vocês têm muito conhecimento tácito das experiências que vocês fazem, do dia a dia, da prática, mas também vocês têm o conhecimento que vocês têm acadêmico, do estudo que vocês fizeram, dos cursos que vocês fizeram, também, e sabe que não pode depender só de tentar ver se, e o clima pode mudar. Aquilo que você tinha de experiência durante décadas, aquele cara que eu esqueci até o nome deles que eles dão, eles têm até um encontro lá no Rio Grande do Norte, para saber qual o tempo para ser chuvoso no sertão naquele ano, pode ser que mude, porque a forma como o sertão está, pode ser que o clima mude, porque ele tem um clima global envolvido aí, poluição, não sei o quê, que mude as configurações ali do sertão. Esse ano eu senti mais frio aqui na Várzea. Assim, não é recorrente, mas geralmente é. Aqui onde eu moro tem um friozinho, mas foi um pouquinho mais frio. Será que tem alguma coisa a ver global? Não sei. As pessoas estavam acostumadas hoje. Esse ano foi mais frio, esse ano foi mais quente. O intuitivo ajuda para algumas coisas, porque você, na verdade, está quebrando todos os protocolos, né? Está saindo de um ponto inicial lá para o final. E pode acertar. Mas não pode ser achismo. Para não ficar no achismo, confundindo com o intuitivo, vamos para os dados, vamos para as informações, vamos organizar esse material, que demanda tempo. Por isso que eu estou dando essa ideia de brincadeira, mas é sério. Se alguém que já planejasse isso, dessas orientações, organizasse isso para você, é algo que você não pensaria. Você só visualizaria os dados, tudo, só preencheria o que precisa ali, porque alguém já preparou para você e alguém já analisou para você, e pronto. Vocês têm que identificar a dor de cabeça de vocês, a dor de cabeça dos clientes. Por exemplo, se eu fosse comprar um produto daí e a pessoa não me entregasse pelo correio, eu não posso ir aí pegar. Essa é uma dor de cabeça grande para mim. Eu quero muito produto, mas eu não consegui pegar. Então a pessoa tem que me enviar. E tem que ser, eu vou, a pessoa lá que for vender tem que incluir os custos, né, de postagem e tudo. Entendeu? O que mais? Eu sei que já passou bastante da hora. Tem bastante gravação aí, né, Felipe? Para depois vocês editarem.
Tem mais alguma questão? Mari, acho que o rapaz saiu, né? O rapaz do Cariri saiu. Ele até falou das atividades aqui. Então a gente pode encerrar. Eu estava esperando, na verdade, se tivesse mais gente, assim, porque eu estava esperando que tivessem dúvidas também, que vocês pudessem dizer assim, usar exemplo prático na hora, assim. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa assim, tanto naquilo que eu falei, quanto nos aplicativos, vocês me mandam e eu posso ajudar. Eu posso ajudar a montar a planilha, tudo, os custos de vocês. Agora eu preciso dar informação, né? Ô, Éder, Quais são os custos, tudo, para poder ir ajudando. A gente pode fazer no Google Docs, eu mostrando na prática e calculando para vocês. Aí a gente pode ir fazendo esse tipo de exercício. Seja para quem estava aqui e para quem não pôde estar por alguma razão. Diz, Felipe. aí Mariana tá me pedindo que o senhor envie os links dos sites que o senhor utiliza. Eu vou mandar a apresentação. Aí tá lá. O senhor pode enviar para mim que eu repasso para eles. Pronto. Beleza? Então eu vou encerrando a gravação aqui. Pois muito Quero obrigado. agradecer muito a todos Mais vocês uma que vez. puderam participar, vocês que depois vão estar aqui escutando esse momento. É um momento que a gente está fazendo uma conversa, um diálogo, mas, como eu disse, não se encerra aqui, a gente pode continuar, pode sugerir outras situações, outras pessoas também que possam estar colaborando com vocês, e vocês com eles também, como tem feito comigo. Tá certo? Obrigado, Mariane, Felipe. Obrigado a Vani, que teve que sair, mas tem sido uma parceira excelente aí. Muito obrigado.